Tabelas de verdade, aula 2. Então, esse método da tabela verdade é um método utilizado para verificar o valor de verdade de uma determinada fórmula proposicional. Este método ele é chamado de exaustivo para essa geração de valorações para uma determinada fórmula. Por quê? Porque dependendo do número de variáveis proposicionais, eu posso ficar aqui anos fazendo a tabela verdade de uma determinada fórmula proposicional. E não é esse o caso. Eu quero um método eficaz, um método eficiente, correto, completo, mas que me dê um resultado em um momento, em um período razoável de tempo. Não quero ficar aqui anos para fazer simplesmente a tabela verdade de uma determinada fórmula e saber qual que é o valor de verdade que essa fórmula tem. Daqui a um ano eu descubro se essa fórmula ela é verdadeira ou ela é falsa para determinados valores. Isso não me interessa. Então, por isso que temos que tomar cuidado na utilização deste método para fórmulas muito complexas. Mas, para nós aqui, no curso, ele vai servir, porque trabalharemos com fórmulas com poucas variáveis proposicionais e a ideia é tirar as consequências do que eu posso produzir a partir de ter a tabela verdade de uma determinada forma. Eu quero saber se uma forma é uma tautologia, uma contingência, uma contradição, eu quero saber se um determinado argumento é válido, se um determinado número de fórmulas é consequência de uma outra fórmula, e assim vai. Então, esse método é importantíssimo. Bom, como construir a tabela verdade? Bom, então aqui eu vou delinear os pontos para a construção da tabela verdade e vai ficar mais claro no próximo item quando eu construir de fato a tabela verdade. Bom, primeiro, tabela verdade possui uma coluna para cada subfórmula. Em geral, os átomos ficam bem à esquerda e a partir da esquerda para a direita eu vou colocar todas as subfórmulas que aparecem na tabela verdade. Então, uma construção da esquerda para a direita. Segundo, para cada valor possível para os átomos, valoração, insere-se uma linha com os valores para os outros. Terceiro, a valoração desses átomos é propagada para todas as subfórmulas, obedecendo-se às valorações iniciais. Então, começa-se valorando as fórmulas menores até as maiores. Ao final do processo, o que acontece? Eu tenho toda a minha tabela verdade criada. Difícil? Vamos ver daqui a pouquinho como que eu construo a tabela verdade. Vocês vão ver que não é tão difícil assim. Vamos lá. Tabela verdade para a fórmula P ou Q e não P ou não Q. Então, vamos lá construir a tabela verdade. Da esquerda para a direita, então, começo com as variáveis proposicionais, e depois começo a preencher a tabela com as subfórmulas que envolvem toda a fórmula. E na direita eu tenho a fórmula em questão. Na direita, a última coluna da tabela verdade, é a fórmula em questão que eu quero saber qual que é o valor de verdade que ela tem a partir das variáveis proposicionais, dos átomos. Bom, quais são as possibilidades para P e Q? Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. E agora esses valores são propagados para as outras subfórmulas. Então, não P, olhando para a coluna de P, então a não P fica falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. Agora, quero preencher não Q. Então, eu olho para a coluna da variável Q e nego. Então, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Agora, eu vou construir a tabela para a subfórmula P ou Q. Então, olhando para P e Q, quando que um ou é verdadeiro, quando um dos valores é verdadeiro. Então, nesse caso, aqui eu tenho verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, desculpa, e falso, porque somente aqui nesta última linha que eu tenho P e Q falso.
não P ou não Q. Então, olhando para a coluna não P, não Q, eu construo a tabela verdade desse conectivo ou, que no caso, da mesma maneira, então, verdadeiro ou falso dá verdadeiro, falso, falso ou falso, falso, desculpa, falso ou verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou falso, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro. E agora temos a última coluna, que é a minha fórmula em questão. Então, eu vou olhar para essa coluna e esta coluna aqui. Com essas duas eu construo a fórmula de um E. Então, falso, falso e verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro, falso e verdadeiro, falso. Então, aqui eu tenho os valores de verdade da minha referida fórmula. Difícil? Não, não é tão difícil assim, né? Vejamos mais exemplos daqui a pouco. Uma questão interessante é que eu só posso fazer daquela maneira a tabela verdade? Não, há outra maneira de fazer a tabela verdade. Que maneira? Vou mostrar para vocês. Então, eu escrevo a minha fórmula e para cada variável proporcional e símbolo lógico há uma coluna correspondente a essa fórmula. E a partir daí eu vou construindo a minha tabela verdade da seguinte maneira. Primeiro passo, variáveis proporcionais, P e Q. Atribuo os valores. Verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. De novo, variáveis proporcionais. Aqui na direita apareceram. Então, verdadeiro, 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 falso, falso, verdadeiro, falso, falso. Seguindo a ordem de P e Q anteriormente. Então, tem que sempre manter essa ordem. Então, construído o primeiro passo, né? E para completar esse primeiro passo, as variáveis proporcionais negadas. Então, não P, né? Vamos construir aqui. Então, não P verdadeiro, eu tenho falso, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. Então, finalizada a primeira etapa, vamos agora para subfórmulas imediatas, que é essa daqui e que é essa daqui. Então, olhando para o 1 à esquerda aqui, para esses dois números 1, essas duas colunas, eu construo o OU. Então, tabela verdade do OU, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro e falso. Passo 2. Agora, para Q e P, aqui na direita. Tabela verdade do conectivo E, verdadeiro, 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 falso, falso, falso. Passo 2. Próximo passo. Apareceu esta subfórmula aqui. Tenho que preenchê-la. Então, olhando para 2 e esse 1 aqui, eu construo a implicação. Então, verdadeiro implica falso, falso. Verdadeiro implica falso, falso. Verdadeiro implica em verdadeiro, verdadeiro. Falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Chamo isto de 3. E agora, finalizo, né, olhando para 3 e 2. E construo a tabela, o resultado final para essa fórmula. De novo, meu conectivo é implicação. Então, eu tenho falso implica em verdadeiro, verdadeiro. Falso implica em falso, verdadeiro. Verdadeiro implica em falso, falso. Verdadeiro implica em falso, falso. Então, aqui, ok, né? Encerrado, tenho a tabela verdade da fórmula P ou Q, implica não P, implica Q e P. Ok? Então, é uma outra maneira de se construir a tabela verdade. Eu prefiro a anterior, porque dependendo do número de variáveis proposicionais,
penso que você não se perde na construção da tabela verdade. Aqui, dependendo do número de variáveis proposicionais, pode ficar uma mistura visual aí de que você acaba não tendo noção de como construir a última coluna, né? Então, o outro eu acho que é mais, visualmente é melhor de ser visto e não se confundir. Bom, não sei se todos perceberam, né? Mas quantas linhas tem a minha tabela verdade? Bom, ela tem 2 elevado a n linhas. Se tivermos n variáveis proporcionais e n átomos, eu tenho 2 elevado a n linhas da tabela verdade. Isso significa que se eu tiver 2 variáveis proporcionais, a minha tabela verdade tem 2 elevado a 2, que dá 4 linhas. Se tivermos 3 variáveis proposicionais, a minha tabela verdade tem 2 elevado a 3, que são 8 linhas. Se tivermos 4 variáveis proposicionais, 2 elevado a 4 dá 16 linhas. E assim por diante. Então percebe que com 10 variáveis proposicionais, o número de linhas é 2 elevado a 10. Né? Não vamos fazer à mão, né? O aluno não vai fazer uma tabela verdade com 10 variáveis proporcionais. Vai ficar o tempo inteiro fazendo isso. Coloco isso numa prova, né, num exercício, você vai passar quanto tempo fazendo essa tabela verdade? Deixo para vocês pensarem e responderem essa pergunta. Bom, muitas vezes eu quero o valor lógico de uma forma proposicional só sabendo os valores de P e Q. Para esses valores eu quero o valor lógico. Por exemplo, dada uma fórmula, essa daqui, eu quero saber qual o valor que essa fórmula tem se o P for verdadeiro e o Q for falso. Ou seja, eu não quero toda a tabela verdade, eu quero só uma linha específica da tabela verdade. Uma maneira de fazer isso, né, de forma mais rigorosa, é trabalhar com uma função, ó, lembra a função aí, funçãozinha V, que ela atribui valor de verdade para uma fórmula. De que maneira eu faço isso? Muito simples. Então, V de A, ou seja, o valor da fórmula A, é igual ao valor da fórmula A. Está aqui a fórmula A. Qual que é o valor dessa fórmula? Essa fórmula ela tem um C e somente C. Então, o valor de uma fórmula que tem um C e somente C, olha as prioridades dos conectivos, é o valor da primeira subfórmula, C e somente C, o valor da segunda subfórmula. E assim por diante. Eu vou abrindo isso de tal maneira que lá no final eu chego no valor F, C somente CF, que dá V. Então, assim eu construo uma linha da tabela verdade. O que eu estou fazendo aqui com essa funçãozinha V? Eu estou fazendo exatamente isso que eu vou apresentar agora para vocês. Eu tenho a fórmula, eu coloco ela como se eu fosse fazer uma tabela verdade, mas na verdade eu só faço uma linha. No caso, o meu valor de P era verdadeiro e o valor de Q era falso. E agora eu vou construindo. P é verdadeiro, não P, falso. Se Q é falso, apareceu não Q aqui? Não. Então vamos adiante. Não Q, né? Apareceu, desculpa, é verdadeiro. Estou agora construindo a tabela verdade. P ou Q? Então, P ou Q, para esses valores aqui dá verdadeiro. Nego essa subfórmula aqui, eu tenho falso. Não P e não Q, agora eu tenho que olhar para essa coluna e essa coluna e usar o operador E. Então, falso e verdadeiro dá falso. E agora, a minha fórmula, né, resultado final, é falso, falso. Né? Falso, C somente C falso, dá verdadeiro. Percebam que bateu com a maneira rigorosa que eu fiz antes. Então eu quero saber só uma linha, então eu faço só uma linha. Tranquilo, né? Dá para fazer sem problemas nenhum. Finalizando, um exemplo de uma fórmula com 3 variáveis proposicionais. Vamos fazer a tabela verdade dela para a gente pegar bem o método de construção da tabela verdade. Então vamos lá. A implica não B e não C. Então vamos construir da esquerda para a direita. Variáveis A, B, C. Subfórmulas. Apareceu não C, B e não C, B e não C. Depois a negação dessa subfórmula, não B e não C. E por fim, apareceu a fórmula que eu quero
determinar o valor de verdade. A implica não, B e não C. E agora vamos começar a construir da esquerda para a direita. Quais são os valores de verdade possíveis para A, B, C? Verdadeiro, 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 falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, 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 verdadeiro, falso, falso, falso. Percebam o seguinte, né, que eu coloquei aqui todos os valores de A, B, C, verdadeiro e falso. Olha um método interessante. Você vai da esquerda para a direita, por exemplo, tenho três variáveis proporcionais, então tenho 2 elevado a 3 linhas, que dá 8 linhas. Então eu começo a subdividir isso em verdadeiros e falsos. Por exemplo, a primeira coluna da esquerda, ó, 4 verdadeiros e 4 falsos. Percebem que a coluna é imediatamente a essa. Ó, eu vou em dois, ó, verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. Verdadeiro, verdadeiro, falso, falso. E a última coluna eu vou intercalando. Verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Percebe? Simples, né? A gente vai pegando a prática conforme vai fazendo as tabelas verdade. Então vamos lá, não ser. Então verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Nego isso, eu tenho falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro. B e não C. Então vou para a coluna B e coluna não C. Quando que um E é verdadeiro? Quando os dois forem verdadeiros. Então sempre onde tiver não C tiver F, eu já sei que é F. Então aqui eu já sei que é F, aqui eu já sei que é F, F e F. Bom, B. Onde que o B é falso? O B é falso nesta linha e nesta linha aqui. Então já posso colocar F. O B é falso aqui também. Então as linhas que sobraram só podem ser verdadeiras. Ó. B verdadeiro, não C verdadeiro, verdadeiro. E aqui na última linha, B verdadeiro, não C verdadeiro, A verdadeiro. Bom, negando essa fórmula aqui, eu tenho verdadeiro, falso, verdadeiro, 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 falso, verdadeiro e verdadeiro. E agora eu vou olhar para essa coluna aqui e a primeira coluna, né? Tem a variável A. E fazer a implicação. Então, quando que a implicação é verdadeira? Quando o antecedente for falso, então nessas 4 colunas, 4 linhas aqui, eu já sei que essa fórmula é verdadeira, porque falso implica em qualquer coisa é verdadeiro. Eu tenho verdadeiro, 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 verdadeiro. E agora, quando o consequente for verdadeiro, né? Eu também tenho que essa fórmula é verdadeira. Então, nessa primeira linha aqui eu tenho verdadeiro, ó, que eu tenho verdadeiro, verdadeiro. Então, só me sobrou essa segunda linha da tabela verdade, que é verdadeiro implica em falso, que dá falso. Pronto, estamos aí com a tabela verdade desta fórmula, ok? Então, pratiquem, revejam, vejam os exemplos resolvidos, que vocês vão conseguir fazer a tabela verdade das fórmulas pedidas. Tem que praticar, porque isso é importante para todo o decorrer do curso. Obrigado, até a próxima.